Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso deputado federal, Luiz Couto. Luiz Couto, da nossa querida Paraíba, do Partido dos Trabalhadores pela Paraíba. Falo em Paraíba, me vem na cabeça Campina Grande, a capital do forró. Né? Mas vamos conversar aqui sobre o Congresso, né? Congresso brasileiro, né? Qual a importância, como é que o Luiz Couto, né, que já vem de vários mandatos, hoje, mais uma vez, é presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minoria. Quer dizer, como vocês sabem, nós temos as comissões permanentes, né, e o Luiz Couto, pela vontade da bancada do Partido dos Trabalhadores, e ainda muito bem, né, porque a Comissão de Direitos Humanos é uma comissão que é um verdadeiro quartel nosso. Quartel não, porque essa palavra quartel está feia. Né? Vamos falar exatamente o seguinte, é uma trincheira da luta social, a Comissão de Direitos Humanos. E aí, a propósito disso, Luiz, eu gostaria que o senhor falasse para nós, dentro do contexto do Congresso Nacional, qual a importância, né, dessa luta de nós estarmos vigilantes sempre e sempre por essa bandeira que é os direitos humanos. Eu queria aproveitar inicialmente para agradecer o povo da Paraíba. O povo da Paraíba me deu 792.420 votos para o Senado. Até o dia 5 de outubro, as pesquisas revelavam que eu seria eleito senador pela Paraíba. Mas em 2 dias, o poder econômico destruiu tudo isso aqui. Inclusive, nós estamos pedindo ao Ministério Público Eleitoral, também à Justiça Eleitoral, à própria Polícia Federal, para que possa fazer investigação. Foi um derrame de dinheiro de todos os lados e nós achamos que isso é poder econômico, é crime eleitoral e que merece uma profunda investigação. Também nós estamos muito preocupados, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, inclusive emitimos uma nota repudiando todo ato de violência, a liberdade de expressão, a liberdade de que as pessoas possam ter as suas opções, e também a própria democracia. Ou seja, nós estamos vendo o autoritarismo tomando conta do nosso país, ou seja, é a violência. Em 10 dias foram mais de 50 ações de violência praticada contra pessoas porque definiram suas posições com relação a esta violência que está sendo praticada. Então, isso chama a atenção de que, ou seja, eu tenho ouvido o candidato Bolsonaro dizer que, ou seja, ele vai encaminhar um projeto de lei para tornar terrorismo toda manifestação. Isso é um cúmulo, isso é ditadura. Nós não podemos aceitar de modo algum a ditadura. Então expresse suas posições, mas não venha agora querer colocar que o Brasil não pode mais passar por uma postura de ditadura. A gente sabe o que é que significa isso. Então, nesse aspecto, nós estamos preocupados. Além disso, a violência contra as mulheres, o feminicídio está crescendo a cada momento, ou seja, quando você espalha violência, essa violência vai se multiplicando. Na Bíblia se diz, quem planta vento, colhe tempestade. Tempestade. E Jesus fala da necessidade de que nós tenhamos uma postura para enfrentar os demônios que estão tomando conta da sociedade. Ele chama de multidão ou legião. Ele diz, o discípulo pergunta por que nós não conseguimos tirá-los? Jesus disse, porque somente com muita oração e muito jejum é que se consegue escudece com muita luta para enfrentar essa realidade que nós estamos vivendo em nosso país. Não dá para que nós possamos, ou seja, verificar a nossa liberdade, uma manifestação plena da democracia, que deveria ser uma festa, nós estamos vendo aí que ou seja, cada dia mais
são os fakes news que estão colocando mentiras e mais mentiras. Isso é triste para o processo democrático brasileiro. E, além do mais, você vê o Congresso que nós elegemos. Né? Ou seja, o que tem aqui de gente que diz que é contra a eleição, é contra o processo democrático, mas se elegeram através desse processo democrático e que estão defendendo cada dia mais, ou seja, a instauração de um governo que possa ser alicerçado na violência, na retirada dos direitos do cidadão. Nós não podemos aceitar de modo algum. É preciso que a população brasileira tome consciência de que ela é a patroa, ela é quem escolhe, e é na necessidade de que nós tenhamos uma realidade mais pronta para que nós possamos dizer um basta à violência. A violência, ela mata as pessoas, ela destrói projetos, ela destrói a dignidade das pessoas, ela não traz qualidade de vida para as pessoas. Então, anotem que nós fizemos, manifestamos nosso repúdio às agressões físicas, à violação dos direitos humanos, no contexto da eleição presidencial brasileira, e grupos que estão aí se espalhando, e nós chamamos a atenção de todos. Vamos aproveitar o processo democrático para livremente escolher, olhe para a história dos candidatos, para as propostas que eles apresentam. Não fique agora embevecido por pessoas que acham que pode resolver o problema do Brasil dando armas para todo mundo. Isso é o cúmulo. A democracia, ela se expressa na liberdade de expressão, na liberdade de reunião, na liberdade de manifestação, na liberdade de as pessoas se organizarem livremente. É isso que está na nossa Constituição. Tudo aquilo que for feito contra a Constituição é ditadura, é autoritarismo, e isso nós não podemos aceitar. Por essas e por outro, até o quanto o povo brasileiro tem a devida leitura do que seja essa bandeira de direitos humanos? Pois esse é um aspecto que chama a atenção. Nós achamos que muita gente espalha que direitos humanos defende bandidos. Nós defendemos a vida, a dignidade, nós defendemos a liberdade de expressão, nós somos contra o autoritarismo, somos contra a arbitrária, a barbárie que querem implantar em nosso país. Nós somos contra isso e temos que expressar isso aqui. A própria ONU coloca essa preocupação em enfrentar a questão do racismo, a questão do feminicídio, a questão da violência contra crianças e adolescentes através de abuso e exploração sexual, dos estupros que estão sendo praticados contra a nossa juventude, do assassinato que está sendo feito, do genocídio que está sendo feito contra nossos jovens, e na maioria negros, pobres e que moram nas periferias. Ou seja, o que nós estamos vendo é um ódio sendo espalhado, e o ódio contra o pobre, contra o povo pobre, que merece ser respeitado, que merece ter políticas públicas que possam trazer qualidade de vida, e essas pessoas começam a querer destruir essa categoria, que é a maioria. Nós estamos vendo a questão do racismo, nossa população, na maioria negra, sendo vítima do racismo. Nós estamos vendo a questão dos nossos quilombolas sendo vítimas também da violência, os nossos índios também, as populações tradicionais também sendo vítimas da violência. Isso, o que é que nós podemos dizer? O Brasil está vivendo um momento muito triste, muito triste. Por isso é preciso chamar o feito à ordem, a razão e a emoção, e procurar fazer uma reflexão profunda. Profunda, quer dizer, se nós achamos que a maioria que diz que é cristão, que diz que é católico, evangélico, que tem religião na sua vida,
Ora, todos nós seguimos Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio espalhar a violência. Ele veio espalhar a paz. Ele veio espalhar a justiça. Ele veio espalhar o amor. Ele veio espalhar a verdade. É isso. Quem é cristão não pode defender a violência. Não pode espalhar a violência. Quem é cristão tem que viver aquilo que é a expressão maior que Jesus diz, que é amar ao próximo, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não quero a violência para mim, se eu não quero ser vítima dos fake news, por que eu vou agora espalhar o fake news para os outros? Então é preciso ter consciência disso aqui. Tem muita gente que diz, Senhor, Senhor, mas como diz Jesus, não entrará no reino do céu. Não é aquele que diz Senhor, mas aquele que faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todos sejam respeitados, todos sejam amados, todos sejam pessoas que possam ter todas as condições de vida. Jesus veio para que todos nós tenhamos vida e vida em abundância. Não é isso que ele quer, a violência. Aí veio o candidato lá e disse, não, eu não quero o voto de quem praticou o ato de violência. Olha, se alguém faz violência porque inspirado em palavras, em atos, isso, como é que se pode fazer isso aqui? Então é preciso respeitar o ser humano, porque todos nós somos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Homens e mulheres, Ele os criou à sua imagem e semelhança. Respeito ao ser humano, respeito à dignidade do ser humano. É isso que está lá na Constituição brasileira. Quem age contrariamente a isso está desrespeitando. E aí eu fico triste em saber que a ministra, do presidente do TSE, quando se falou dos fakes, mas nós não temos as condições para enfrentar isso aqui. Olha, se não pode, ou seja, quem é que vai poder? Ou seja, é preciso cuidar, dar elementos. É tanta resolução que o TSE criou para o processo eleitoral, é uma bateria de resolução, até depois que a lei foi aprovada. Então, é resolução a cada momento, de como se estabelecer na questão da prestação de contas, enfim, é preciso criar também instrumentos para impedir que essa realidade ela possa modificar o resultado eleitoral, de um lado ou de outro. Então, é preciso cuidar para que o nosso processo democrático seja cada vez mais ampliado, e não cada dia que tem uma crise, aí os autores do autoritarismo, da barbárie, da ditadura, vão querer instalar isso, porque aí eles vão mandar, e aí nós sabemos o que é que significa ditadura. É assassinato, é desaparecimento, impedimento que as pessoas possam manifestar suas posições. Nós precisamos cuidar nesse sentido. E a nossa preocupação é que esse processo eleitoral, ele está, de certo modo, Chico, se colocando na perspectiva. E há um artigo, inclusive, que eu estou lendo, que ele fala de autoritarismo, democracia e eleições, onde faz uma análise correta do que nós estamos vivendo agora. Preciso convocar a população brasileira, o eleitor. Veja, nós não podemos alimentar o autoritarismo. O autoritarismo leva à barbárie, leva à destruição do ser humano. Nós temos que agir para que o processo democrático seja cada vez mais ampliado, com a liberdade de expressão, com a liberdade de organização, com a liberdade de manifestação. Ou seja, a liberdade é um elemento que Deus nos deu e que não pode ser retirada por ser humano algum. Não se pode agora querer colocar que vai colocar para colocar a manifestação,
e como ato terrorista, enfim, isso próximo ao terrorismo a gente está vendo que está acontecendo. São esses fake news que em 10 dias foram mais de 50 atos de violência provocadas por violência, até morte. Ou seja, até pichar o corpo da pessoa com a suástica, o nazismo. Ou seja, isso é muito triste que nós estejamos vivendo isso aí. E além do mais, ou seja, esse final de semana, só em São Paulo, 4 feminicídios. 4 mulheres vítimas do feminicídio. Mostrando de que se nós plantamos violência, vamos colher violência. É preciso plantar paz, plantar justiça, plantar amor, plantar verdade. É isso que vai nos dar a condição para que nós sejamos chamados ser humanos, ou ser humano, ou seja, para que nós possamos ser humanizados, humanizantes e humanizadores. É isso que Deus quer de nós e não isso que está acontecendo hoje em nosso país. A propósito, né, para explicar aqui, você vê que o deputado Luiz Couto, né, foi à Bíblia, que é a palavra sagrada, para exatamente contextualizar a não violência, né, para não se cristalizar o que ora está acontecendo, que é plantar o ódio, porque ele tem autoridade para falar, porque é padre, né? Para quem não sabe, o Luiz Couto é um dos bons padres lá da nossa Paraíba, né? E cumpriu todo o seu trabalho aqui, afinado muito bem com esse particular, que quando o senhor fala da liberdade, né? Está lá Paulo, né? No livro aos Gálatas, né? Fala exatamente assim, é para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí eu gostaria até da gente voltar no tempo aí e ver, por exemplo, esses casos de violência aí que está posto. Vamos lá, no Rio de Janeiro, né? O que aconteceu em plena eleição, inclusive o desrespeito pós-morte, né, da nossa querida vereadora, que até hoje não se explicou propriamente isso. Então, a propósito disso, de estarmos nesse tema, o senhor também disse, fazer alguma citação ao fato lamentável lá, toma no Rio de Janeiro, o caso do negro, né, o Moa, que foi assassinado literalmente. Em primeiro lugar, essa violência ela é praticada. Inclusive, eu quero dizer para os companheiros e companheiras, é importante identificar lá no mapa da violência política, você vai encontrar todas essas informações importantes. E são atos praticados de violência, até de morte, contra mulheres, as mulheres, principalmente as mulheres. Segundo, contra os negros, e contra os gays também, a comunidade LGBT. Então, isso prova de que é uma agressão contra uma classe social. Né? É a agressão contra as mulheres, que são as maiores vítimas. Né? Depois vem os negros também, que são vítimas desta violência, e a comunidade LGBT. E, nesse caso, a gente quer ver o que aconteceu no Rio de Janeiro, agora 7 meses e nada apareceu. Ou seja, isso significa que por trás desse ato, essa ação violenta, essa ação bárbara, que tirou a vida da companheira Marielle e também do seu motorista, Anderson, ela foi uma ação coordenada, articulada, planejada para eliminar uma lutadora pelos direitos humanos. Isso prova de que o Brasil precisa retomar o seu processo democrático, precisa fazer com que
ou seja, a luta pelos direitos humanos seja uma luta de todo o povo. Quando alguém diz, você, essa turma de direitos humanos, e você não defende o direito à vida, não? Você não defende o direito à dignidade da pessoa, não defende o emprego, não defende a educação, a saúde. Isso é direitos humanos. Isso é direitos humanos. É direito do ser humano viver dignamente. Então, o que nós estamos vendo no Rio de Janeiro, ou seja, na realidade, e agora, no final, já vem uma medida provisória aí, criando vários cargos para o Ministério da Segurança Pública. Ou seja, na realidade, não faz nada e agora querem cargos. Cargos para quê? Para fazer o quê? Porque a violência no Rio de Janeiro cresce a cada momento. Cada momento. A gente está vendo aí, ou seja, significa que... E quem sofre com isso? As crianças, os adolescentes, as mulheres que estão sendo vítimas dessa violência. Então, nesse aspecto, o Brasil precisa recuperar a autoestima do seu povo, do povo brasileiro. E o povo brasileiro tem que dizer, nós é que elegemos a nossa bancada de deputados estaduais, de deputados federais, de senadores, e que elegemos governadores e também presidente da República. Nós temos que escolher quem efetivamente possa eliminar esta violência e possa assegurar a dignidade de todo ser humano. É nesse aspecto que a gente fica triste, sabendo de que essa experiência do Rio de Janeiro, ela acontece em outros estados, né? Outros estados também. É uma prova de que, na realidade, o que aconteceu com o golpe, os golpes continuam a cada dia fazendo com que as maiores vítimas sejam as pessoas que mais necessitam de ter políticas públicas de qualidade. Uma prova é que o governo manda manda aqui a proposta do orçamento, eliminando 50% do Bolsa Família, Bolsa Família, ou seja, significa querer matar os pobres de fome, querer retomar aquele momento em que as pessoas não tinham Bolsa Família e quando tinha seca, ocupava as cidades, invadindo para sobreviver. E durante o governo Lula e Dilma, nenhuma ação dessa aconteceu. Por quê? Porque havia políticas públicas que asseguravam a dignidade, assegurava a vida das pessoas que mais delas necessitam. Qual a importância, exatamente isso, pegando esse último mote aí, de termos necessariamente, todo dia, os governantes e o parlamento voltado exatamente para essa questão de nós bancarmos as políticas públicas? Porque parece que política pública é um favor. Pois é. É nesse sentido, quer dizer, o problema é que nós verificamos que as pessoas fazem muitas vezes a política não para favorecer aquele segmento, mas muito mais para que ele possa ter interesse em fazer a sua eleição ou a eleição dos seus candidatos. Então, na realidade, ou seja, a preocupação não é a população, na maioria das vezes. A população, ela é como refratária de uma ação que a gente faz, como a esmola que está fazendo para as pessoas, para trocar por alguma coisa. Então, nesse aspecto é que nós estamos vendo aí o Brasil, o número de desempregados. Hoje, o que você tem nas ruas são moradores de ruas. Crescendo a cada vez assustador. Quer dizer, a violência vai crescendo a cada momento. A juventude sem objetivo, se entregando ao narcotráfico, se entregando à violência. E as pessoas acham que aumentando penas, colocando as pessoas das prisões, vão resolver o problema. Ou seja, nós estamos hoje com uma população que é vítima de genocídio, que antes
era medida de 18 a 29 anos, jovens. O mapa da violência, o Atlas da violência, colocou já adolescentes de 15 anos sendo vítimas da eliminação física, do assassinato, do genocídio, mostrando que a cada momento eles estão fazendo com que nossa juventude, nossos adolescentes, nossas crianças sejam vítimas não serão vítimas da morte e não assegurado para eles a vida e a dignidade que Deus quer para todos nós. É uma situação e acho que é preciso que as chamadas organizações religiosas possam chamar o feito à ordem, colocar uma reflexão para os membros de cada organização, e a gente fica triste de que, ou seja, alguns segmentos, que se dizem defender a vida, defendem a violência. A violência não pode ser elogiada em nenhum momento. A violência sempre ela destrói dignidade, destrói vida, destrói liberdade, gera autoritarismo, gera barbárie, gera genocídio. Então a política pública é um dever do governante, é um dever do parlamento, mas o executivo é quem pode ter os instrumentos, as ferramentas para que, quando você faz uma política pública de creche, política pública de mais saúde, política pública, quer dizer, tudo isso, por exemplo, mais educação e tal, tudo isso está, o esteio principal é ter a política pública como princípio e não como favor. Como disse aqui o Luiz Couto, não é uma troca, não é favor nenhum, é um dever de Estado. Entende? Por isso que um Estado forte, sim. Um Estado forte, sim. Porque as pessoas, principalmente a massa popular de uma sociedade, precisa extremamente do Estado. Por isso o dever de Estado, né? Isso, e aí eu passo a palavra para as suas considerações finais, pegando como mote exatamente esse meu comentário. É isso aí mesmo, Chico. Eu acho que nós estamos vendo o seguinte. Um corte que aconteceu no processo de ascensão de camadas que antes viviam na miséria, que não tinham o que comer, e aí começaram a ter uma vida digna, com a geração de emprego, com a distribuição de renda, com políticas públicas que traziam qualidade na saúde, na educação, no saneamento, na habitação popular, Minha Casa Minha Vida, A Luz para Todos, que foi outra política importante para as pessoas, e principalmente no investimento na educação e na saúde, através da unidade básica de saúde, das unidades de pronto atendimento, das UPAs, na construção de hospitais, e também na valorização dos profissionais da saúde, tanto os médicos, mais médicos, como também favorecer também todo o segmento que cuidava da saúde, da educação também, com a ampliação das escolas técnicas estaduais, dos Institutos Federais de Educação Tecnológica, com a universidade sendo ampliada em todo o estado, mostrando de que é coeducação. É coeducação para todos. É coeducação para a cidadania. É com a educação transformadora que nós iremos mudar o nosso país. E com saúde também de qualidade para todos. Ou seja, quando você investe num saneamento básico, você está favorecendo a que algumas doenças possam ser retiradas, porque quando você não tem saneamento básico, as pessoas são contaminadas por bactérias, por germes e tudo mais, ou vermes. Então a pessoa fica refém da situação. Então, nesse sentido, a palavra-chave é cuidar das pessoas. E o Papa Francisco chama a atenção que a missão de todo o poder público
que a missão também dos agentes das igrejas não é ser gestores, é cuidar, ser cuidadores da pessoa que é criada por Deus como imagem e semelhança dele e que deve ser respeitada, deve ser amada, valorizada e não destruída na sua dignidade e não sendo vítima da violência. Por isso, chamando a atenção de todos para que, ainda nesse processo, que coloque a sua reflexão, que pense e veja que o Brasil não pode ser um país que desrespeita os direitos do cidadão, os direitos fundamentais, os direitos sociais, os direitos políticos, os direitos amplos, sociais, econômicos, culturais e religiosos. O Brasil tem que cuidar do seu povo, porque é esse povo que elege a classe política em nosso país. Multiplique esse nosso ponto a ponto, né? Compartilhando. Você que curtiu aqui conosco, compartilhe exatamente para multiplicar esse tipo de preocupação, que é levar a bandeira dos direitos humanos sempre para o bem de todos e para a felicidade de todos nós. Então, aquele abraço e até qualquer momento aqui com o nosso deputado Luiz Couto ou qualquer outro dos nossos parlamentares.